Vamos dar início então à nossa 16ª reunião de comissões permanentes. Inicialmente temos o requerimento 008 do gabinete do vereador Jonas Neves Castro. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho justificar minha ausência na reunião de comissões permanentes do dia 28 de maio de 2024. Justifico minha ausência conforme pede o artigo 315, parágrafo 1º, por questões de doença no qual compromete a apresentação de documentação médica no retorno para a comprovação do objeto requerido. Sem mais para o momento, aproveito e seja para enviar a protesta em consideração a preço. Respeitosamente, Jonas Neves de Castro, vereador da Câmara Municipal de Apuí. Em pauta nós temos dois itens. O primeiro, encaminha o projeto de lei número 006, 16 de maio de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025, da outras providências. Essa matéria nós já temos o parecer jurídico, o qual eu farei a leitura agora. Parecer jurídico opinativo 020/2024. Interessado no presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, propositura o projeto de lei 006/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária LDO de 2025. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do município de Apuí solicitou parecer jurídico sobre o projeto de lei número 006/2024, de autoria do prefeito, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2025. O objetivo desse parecer é analisar legalidade, constitucionalidade e admissibilidade do referido projeto. Consta anexo ao pedido do projeto de lei 14 folhas, 37 artigos, anexos de riscos fiscais, anexos de metas fiscais e a respectiva justificativa. Análise jurídica da iniciativa. No que tange a iniciativa, não vislumbro vício, uma vez que a matéria sob exame é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, tendo em vista que lhe compete privativamente a iniciativa de lei orçamentárias, conforme dispõe o artigo 165, parágrafo 2, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal, e o artigo 48, inciso 3º e artigo 100, inciso 2º da Lei Orgânica do Município. Ressalta ainda que o projeto em análise atende às exigências da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê todos os anexos cabíveis ao caso em concreto exigido pela Constituição Federal para as diretrizes orçamentárias. Quanto à técnica legislativa, não foram detectados vícios, sendo a redação coerente e objetiva, além de condizente com as disposições da Lei Complementar número 95 e 98. Também não foram encontrados vícios gramaticais na redação do projeto, originais do projeto. Sugestão de emenda aditiva. Artigo 2º, inclusão do parágrafo 3º. Para garantir a inclusão das emendas parlamentares impositivas na proposta orçamentária, sugere-se a adição do parágrafo 3º ao artigo 2º com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Na elaboração da proposta orçamentária será consignada obrigatoriamente na forma do artigo 100A da Lei Orgânica Municipal dotação orçamentária para atendimento das emendas parlamentares impositivas, oriundas de iniciativa do mesmo Poder Legislativo, até o limite de 1,2% da estimativa da receita corrente líquida estimada para o exercício de 2025. A inclusão desse parágrafo visa assegurar que as emendas parlamentares impositivas sejam devidamente contempladas na proposta orçamentária, garantindo a participação dos vereadores na definição das prioridades orçamentárias e maior transparência na alocação de recursos. Artigo 16, inclusão do parágrafo 3º. Para definir o limite de transposição, suplementação, remanejamento ou transferência de recursos, sugere-se a adição do parágrafo 3º ao artigo 16, com a seguinte redação:
Parágrafo 3º. O limite de transposição, suplementação, remanejamento ou transferência de recursos ou créditos orçamentários da Prefeitura e da Câmara Municipal será de 30% das despesas fixadas para o exercício a que o orçamento se refere. A introdução desse parágrafo estabelece um limite claro e razoável para a movimentação de recursos orçamentários, proporcionando maior controle e previsibilidade na execução do orçamento, ao mesmo tempo em que permite a necessária flexibilidade para ajustes durante o exercício financeiro. Artigo 18. Inclusão de parágrafo único. Para proteger os recursos destinados às emendas parlamentares, sugere-se a adição de um parágrafo único ao artigo 18 com a seguinte redação. Parágrafo único. Fica vedado o contingenciamento, redução de valores, transposição, remanejamento dos recursos destinados à execução dos projetos e atividades alocados através de emendas parlamentares dos vereadores. Esse parágrafo garante a intangibilidade dos recursos alocados por meio de emendas parlamentares, assegurando que os projetos e atividades aprovados pelos vereadores sejam efetivamente implementados, sem sofrer cortes ou desvios de finalidade. Artigo 26. Inclusão de parágrafo único. Para assegurar a inclusão de receitas e despesas decorrentes de emendas parlamentares, sugere-se a adição de um parágrafo único ao artigo 26 com a seguinte redação. Parágrafo único. Inclui-se como receitas e despesas os projetos e atividades custeados com recursos destinados através de emenda parlamentar proveniente do Poder Legislativo Municipal, Estadual e Federal. A inclusão desse parágrafo garante que todas as receitas e despesas associadas às emendas parlamentares sejam formalmente reconhecidas no orçamento, promovendo maior transparência e controle sobre a utilização dos recursos públicos. As emendas sugeridas visam aprimorar a LDO, promovendo maior transparência, controle e participação dos vereadores no processo orçamentário, além de garantir a efetiva implementação das emendas parlamentares impositivas. É importante destacar que essas sugestões já foram contempladas nas LDOs anteriores, reforçando a continuidade e consistência na gestão orçamentária. Correções necessárias. Durante a análise foram identificados 4 erros materiais no texto do projeto de lei. Artigo 2º, parágrafo 1º. Onde se lê 2023, o correto é 2025. Sugiro que essa correção seja realizada para assegurar a precisão e a conformidade do documento com o exercício financeiro em questão. Artigo 6º, inciso 2º, a linha A. Conforme o artigo 12 da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as previsões de receita devem ser acompanhadas de um demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos. O texto atual do projeto menciona os anos de 21 e 22, quando correto, considerando que o projeto de lei é para 25, seria incluir a evolução dos anos de 2022 a 2024. Sugiro a correção desse ponto para garantir a conformidade com a legislação vigente. Artigo 11. Caput e parágrafo 1º. Onde se lê 2024, correto é 2025, sugiro que essa correção seja realizada para assegurar a precisão e conformidade do documento com o exercício financeiro que se refere. Artigo 33. Onde se lê 2025, correto é 2024, sugiro que essa correção seja realizada para garantir a precisão do documento. Anexos de metas fiscais. Evolução do patrimônio líquido, onde se lê nos exercícios de 2020 e 2022, o correto é
nos exercícios de 2021 a 2023. É o essencial, passo a opinar. Conclusão: após análise detalhada, o grupo Projeto de Lei número 00624 apresenta conformidade com os requisitos legais e constitucionais, além de observar princípios de lisura e transparência com as correções e adições sugeridas. Recomendo, portanto, a aprovação do projeto pela Comissão de Finanças e Orçamento, seguindo para apreciação e votação em plenário. Adicionalmente, recomendo que, para a aprovação do projeto, seja observado o quórum de votação por maioria absoluta e em 2 turnos de discussão e votação, conforme previsão dos artigos 51, 9 e 233, parágrafo 1º, a linha C do regimento interno. Por fim, registro que não cumpre a assessoria jurídica a manifestação sobre o mérito do projeto, por ser inerente aos profissionais da área contábil e financeira, os quais deverão ser consultados em caso de dúvida. Por Amazonas, tratado do protocolo, Dr. Esmeralda Campos, assessor jurídico da presidência. Em discussão. Esse projeto de LDO, sempre de iniciativa do Executivo Municipal, já é de praxe anualmente acontecer. Às vezes vem tardiamente para essa casa, mas bom que já chegou aqui e com algumas sugestões dessa assessoria. Não sei se a opinião dos novos vereadores ficou clara em relação aos pontos colocados aqui no parecer jurídico. Bom dia a todos. Veio esclarecendo aí um erro de ortografia, digamos assim, era 23 para 25. E o que veio mais importante é o esclarecimento nas emendas para a Câmara de Vereadores, onde serão definidas qual projeto, a obra que é feita, o valor, essas coisas mais esclarecidas que a gente colocou naquele dia que não pode ser colocado, Então vamos atender. Hoje vota na comissão, tem a comissão toda hoje, também da forma, na minha parte está tudo tranquilo, favorável. Bom dia, colegas vereadores. No meu ponto de vista, no meu entender, eu acredito que teria que ser mais debatido esse projeto, convidar alguns secretários para se fazer presente, que a gente tratasse sobre os recursos do próximo ano, como a Secretaria de Agricultura, que a gente iniciou uma conversa com o secretário, mas a gente entende também que deve partir da Secretaria. Que a Secretaria que deve mandar para essa casa, falando o que precisa ser feito, o recurso onde precisa ser locado, Presidente, não teria como encaminhar no ofício para as secretarias para falar que está sendo debatido sobre a lei orçamentária para o próximo ano? O que Vossas Excelências acham sobre isso? Não precisa convidar, falando que vai estar sendo debatido esse projeto para a secretaria encaminhar para cá e se reunir, eles com o executivo, e falar o que está precisando. Porque não é a gente que vai falar o que cada secretaria deve fazer, não é isso? É isso minhas colocações. Prazo para isso. Começou a ser a semana passada. Normalmente, Depois das férias, ele perde vinho aqui. é que são 2 turnos de votação, Aí se estender muito, vai ficar o recesso e vai ficar só para o segundo semestre. Mas dá tempo, começou bem cedo. Aqui a gente tem o tempo até setembro, quando aqui. Mas para aprovar hoje, eu não sou da comissão, mas não daria para aprovar hoje. Porque, como eu estou falando, o certo seria, primeiramente, encaminhar esse ofício comunicando às secretarias. Toda conversa que vem aqui, quando a gente vai debater alguma coisa, os secretários falam que a Câmara não alocou recurso. Vocês já ouviram isso aqui por várias vezes. Como o TFD foi que depois, quando a gente
foi que tratou para debater esse assunto, a secretária falou que não precisaria. E quando o povo chega lá precisando, não tem recurso. Por isso que deve ser encaminhado esse ofício a cada secretaria. Na minha avaliação, a gente poderia aprovar, porque são 2 turnos, né? Já poderia assim, deliberar hoje e sem problema de encaminhar aos secretários, até porque a gente vai ter uma semana para, essa semana aí, para votação em primeiro turno, e o martelo final é batido mesmo quando se vota em segundo turno, porque nesse intervalo ainda pode se alterar, caso chegue a algo relevante que essa casa entenda que precisa alterar, a gente altera. Mas, ao meu ver, seguindo essas recomendações do parecer jurídico, quais eu aprovo, já dá para deliberar hoje para a pauta de segunda. Mas acaba também sua sugestão de encaminhar aos secretários, às secretarias, informando que está tramitando aqui, que eles pontuem as necessidades, que encaminhem para essa casa, que queiram participar das discussões. Mas eu acato, vereador. Eu concordo com a Vossa Excelência que passa em primeiro turno, porque dá tempo depois de rever, né? E outra situação, não precisaria marcar reunião, no meu ponto de vista, é só encaminhar o ofício falando. Para eles já mandaram. Falando que a gente está discutindo a lei orçamentária no próximo ano. E se eles querem alocar algum recurso na vereador. Isso, no meu ponto de vista. Obrigado. Quem vota aqui, Poliana? Juvenal Gilvan e Geise na CL e Juvenal e Ever na CFO. Então, em votação, o presente projeto, parecer, como voto vereador Juvenal. Favorável, presidente. Vereador Hélio José. Favorável, presidente da comissão. Vereadora Geise. Favorável. Meu voto também é favorável. E solicito a assessoria, então, providencie essa documentação de informação às secretarias. Quais secretarias, vereador, o senhor sugere? Todas? Secretarias, para que elas possam estar cientes dessa tramitação. Item 2, memorando 026, que encaminhou o projeto de resolução número 002, de 23 de maio de 2024, que regulamenta a lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito da Câmara de Vereadores do município de Apuí e da outras providências. Eu vou ler a justificativa desse projeto de resolução. O projeto de resolução em anexo, de autoria da presidência da mesa diretora, tem por finalidade a regulamentação geral e a aplicação da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos no âmbito da Câmara Municipal de Apuí. A Lei 14.133 de 21 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas e a atuação de agentes públicos no trato com licitações e contratações. Exige-lhes a observância dos princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, correlata aos deveres a eles impostos de garantir isonomia a todos que almejam contratar com o poder público e de processar e julgar o certame em estrita conformidade com os princípios básicos aplicáveis e as regras de regência. Ocorre que a Lei 14.133, 2021, trouxe para os entes federados a necessidade de regulamentações específicas em cada localidade,
E esse projeto de resolução tem essa finalidade, de regulamentar a lei geral, além de trazer segurança jurídica para a formalização dos processos de licitação e de contratações diretas com base na nova lei de licitações e contratos administrativos. É uma exigência disposta na própria lei. Assim justificando, entendemos que o presente projeto de resolução atende de forma geral à necessária regulamentação e confiando na aprovação dessa regulamentação, que trará regras processuais a serem seguidas e também atribuições dos servidores da Câmara Municipal de Apuí, que irão atuar na aplicação da referida lei nos certames licitatórios, e assim permanecemos à disposição dos senhores vereadores para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. A lei da presidência da Câmara Municipal de Apuí, 23 de maio de 2024. Então, esse projeto de resolução é nada mais nada menos que uma adequação, né, das normas dessa casa em relação à Lei 14.133, que é a Lei Geral de Licitações de Contratos, uma lei federal. Esse não tem parecer ainda, né? Eu acredito que o ideal é caminharmos para o parecer e que fique à disposição de cada vereador, se nesse intervalo quiser ter acesso, né, a esse material, e a assessoria possa providenciar. Mas, em linhas gerais, é a adequação da nossa lei, dessa lei federal, né, da lei de licitações, no âmbito da Câmara Municipal de Apuí. Foi regularizado da prefeitura, não é isso? Foi. Mais ou menos esse processo, esse trâmite? E quando fez Tem que se adequar, né? Quando adequou da prefeitura, da Câmara não passou, não foi isso? Não foi colocado para... Eu acredito que não, eu não lembro de ter tramitado. Agora está sendo feito. Está sendo agora, Teve esse. um que foi da dispensa de licitação. Esse daí já fez outros procedimentos. Então é isso. Então, encaminhado para parecer jurídico, então, o presente projeto. Os itens da pauta eram esses. Não sei se o vereador tem mais alguma pontuação a fazer. Não havendo nada mais a tratar, às 8 horas e 59 minutos, eu declaro encerrada essa 16ª reunião de comissões permanentes. Bom dia, ótima semana.